É um verdadeiro escândalo no Supremo Tribunal Federal. Dois assessores do gabinete do ministro Flávio Dino estão sendo acusados de uma possível atuação criminosa para favorecer justamente um aliado político de Flávio Dino. Você não vai acreditar nas provas desse caso. O Flávio Dino ele não tem nenhum ano, gente, um aninho no Supremo ainda, e ele já tem um primeiro grande escândalo criminal para chamar de seu. Leia aqui comigo essa reportagem que saiu no Estadão. Assessores de Dino acessam 130 vezes sistema da PGE em possível atuação criminosa. Como assim? Olha aqui. Dois assessores do Dino, lá do STF, fizeram 130 acessos considerados indevidos ao sistema interno, ou seja, não é de acesso ao público, o sistema interno da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, de onde eles são licenciados. Ou seja, os dois assessores do Dino, eles são funcionários públicos da PGE do Maranhão, mas eles estão afastados dali para atuarem como assessores do Dino no STF. Os dados dessa acusação, os dados que a gente está passando aqui, constam num documento obtido pela coluna do Estadão que foi enviado ao STF pelo próprio Procurador-Geral do Maranhão, o Valdênio Caminha. Ou seja, é um documento oficial registrando tudo isso e é assinado pelo PGE do Maranhão, que é o Valdênio Caminha. Guarde esse nome porque vai ser importante para você entender essa história. Nesse texto, o Caminha ele também informa que os dois assessores do Dino, que são o Túlio Simões e o Lucas Souza, usaram os computadores do próprio Supremo, talvez usando até horário de trabalho dentro do Supremo Tribunal Federal, no último dia 20 de fevereiro, para fazer as consultas aos dados internos da PGE do Maranhão. Como mostrou a coluna do Estadão, o PGE do Maranhão apontou ao Supremo uma possível atuação criminosa desses assessores. Por quê? Porque eles pegaram documentos para quê? Para embasar uma ação judicial no STF que favorece quem? Um aliado do próprio Flávio Dino. Ou seja, os caras, assessores do Dino, no próprio STF, acessaram documentos internos da PGE, pegando informações para uma ação que vai favorecer um aliado do próprio Flávio Dino. É inacreditável. Isso aqui, gente, é um escândalo. A acusação é gravíssima. E vejam que quem está enviando a acusação para o Supremo é ninguém mais, ninguém menos do que o PGE do Maranhão. Alguém do próprio estado do Flávio Dino. Agora para pensar comigo rapidamente o seguinte. Você consegue imaginar o tamanho da reflexão que esse PGE fez antes de ele enviar uma acusação dessas para o Supremo no clima de tirania judicial em que a gente vive? Ele deve ter pensado muito, muito menos, muito mesmo, antes de ele fazer isso, porque ele deve ter plena consciência dos riscos de retaliações e vinganças que ele pode sofrer de cara na vida pessoal e profissional dele, especialmente na carreira. Olha, para o ministro Flávio Dino denunciar ele para a corregedoria lá no estado, são 2 pulos. Você concorda que esse ato do PGE do Maranhão, do Caminha, foi um ato muito corajoso? Se você concorda, curta o vídeo com força para que ele chegue a mais pessoas e vamos seguir aqui na leitura desse escândalo que pode gerar uma investigação até sobre o próprio Flávio Dino. Será? Vem aqui comigo, ó. Túlio e Lucas negam irregularidades. Destacam que são concursados e que os acessos são legítimos e que os documentos são públicos. O STF e Flávio Dino não comentaram. O procurador-geral acusa os assessores do ministro de repassarem documentos ao escritório de advocacia que representa o Partido Solidariedade no Estado. Tá bom, Deltan, mas quem que é o Solidariedade? Quem que gerencia? Quem é o presidente? O diretório, que é quem cuida do Solidariedade lá naquele estado, é presidido por quem? Pela irmã do deputado estadual Otelino Neto. E quem é Otelino Neto? É marido da senadora Ana Paula Lobato, que é, por sua vez, suplente do próprio Flávio Dino e assumiu o mandato na casa como senadora depois que o Flávio Dino se afastou para assumir o Ministério da Justiça e depois o Supremo Tribunal Federal. Está entendendo as vinculações entre tudo aqui? O Solidariedade ele move ação apontando casos de nepotismo no governo de Carlos Brandão, ou seja, os documentos e informações acessados pelos assessores do Flávio Dino foram usados para embasar uma ação que é movida pelo Partido Solidariedade, que tem todos esses vínculos com o Flávio Dino, e essa ação está contra o Carlos Brandão, que é, adivinhem, rompido politicamente com o Flávio Dino, adversário político de Flávio Dino. E no dia seguinte aos acessos, segundo o Valdênio Caminha, o PGE, o partido também pediu ao STF o afastamento do próprio PGE, do próprio Procurador-Geral do Estado, Caminha, por supostamente ele descumprir ordens judiciais para afastar os servidores que estariam aí num quadro de nepotismo. Você entendeu as relações aqui? Deltan, tá muito complexo. Olha, eu fiz aqui um mapa mental para tentar te ajudar a entender.
Você tem o Dino e aí os assessores do Dino que fizeram 130 acessos aos sistemas da PGE, sistemas internos que não são de acesso ao público, pegando informações e documentos. E aí, o que acontece a partir daqui? Eles então obtêm aí documentos que são usados pelo Solidariedade do Maranhão, ou seja, documentos obtidos por assessores do Dino, e aí a questão que fica, sob comando do Dino ou não? Esses documentos foram usados em favor de um partido político, que aí poderia levantar uma possível atuação político-partidária do ministro, e esses documentos foram usados por um partido político que é o Solidariedade do Maranhão. E daí, Deltan? E daí que foram usados numa ação contra o Carlos Brandão, que é adversário político do Dino. Deixa eu colocar essa legenda aqui, ó. A ação foi usada então contra Carlos Brandão, governador do Maranhão, que é adversário político do Dino. E mais, esses documentos foram usados pelo Solidariedade, que é um partido que é presidido, que tem no seu diretório a irmã do deputado estadual Otelino Neto. E daí, Deltan? E daí que Otelino Neto é simplesmente o marido da suplente do Dino no Senado. É o marido da Ana Paula Lobato, que é suplente do Dino lá no Senado. Esse é o quadro, gente. Ajudou você a entender o quadro aqui de relações? Gente, e ó, se ficou muito pequeno aí, reclama, pode reclamar nos comentários, eu vou tentar achar uma solução para isso, mas se te ajudou a entender, comenta também para eu entender o que ajuda vocês, para ver o que eu repito, o que eu uso, não uso nos meus vídeos aqui, para melhor servir vocês aqui em amor. Agora, gente, vejam bem, esse caso aqui é muito grave. E os contornos de gravidade jurídica dele só vão piorando depois que a gente conhece mais o caso. A acusação, então, é de que os assessores do Dino acessaram esse sistema interno da PGE mais de 130 vezes para ajudar um aliado político do ministro Dino em uma ação de um partido político que não só é de um aliado político de Dino, mas a ação é contra o inimigo político do Dino. E pior, é uma ação judicial no STF, que o próprio Dino vai julgar. A ação movida pelo Solidariedade contra o PGE, contra o governador, está movida lá no STF. Ou seja, se tudo aqui for verdade, seria o juiz da causa ajudando um partido político, dando ao partido informações e documentos que ele vai usar no processo, que o próprio juiz vai julgar, e contra o inimigo político do juiz. É um escândalo de proporções maiores do que a vaza-toga. E aqui existe, por enquanto, acusações apenas contra os assessores do Dino. Mas nós precisamos lembrar que os gabinetes dos ministros respondem a eles, os assessores respondem aos ministros. Se ficar confirmada alguma participação do Dino nessa atuação criminosa, caso a investigação aponte isso, traga provas disso, vai ficar provado, escancarado, uma atuação político-partidária por excelência da sua excelência, o ministro. E essa atuação político-partidária é um crime de responsabilidade punível com impeachment, previsto na lei de impeachment. E a reação do Dino em relação a esse escândalo vai dizer muito. Ele vai demitir os assessores ou ele vai manter eles lá debaixo da sua pressão e influência para eventualmente silenciá-los? O que ele vai fazer pode dizer muito sobre o envolvimento ou não dele nesse escândalo. E por fim, será que isso vai dar em alguma coisa lá no Supremo? Lembrando que uma investigação contra o ministro do Supremo só pode ser feita pela própria PGR, Procuradoria-Geral da República, junto ao Supremo Tribunal Federal, e o PGR Paulo Gonet foi indicado e sabatinado junto com o Flávio Dino no Senado. Então, sendo realista, para acontecer uma investigação é preciso uma pressão popular, ou então se esse escândalo explodir com novas provas que mostrem participação direta de Dino nesse caso, como um depoimento dos assessores, ou um áudio ou um vídeo dele dando ordens aos assessores para acessarem documentos, fundamentando a ordem na necessidade de ajudar um aliado político, de perseguir, prejudicar o inimigo político. Se explodisse esse escândalo com a imprensa e a sociedade em cima, certamente aí a PGR se mexeria e abriria uma investigação. Ah, Deltan, mas já não tem material suficiente? Tem. Mas você sabe como tá tudo lá dominado, como você tem um consórcio de imprensa amiga do STF, porta-vozes do STF, a tendência é todo mundo baixar o tom, é passar pano, é minorar, é fazer desse escândalo algo pequeno, quando há algo muito grave que precisa ser investigado desde já. Agora, se a gente quer que isso realmente aconteça e vá à frente, considerando o cenário atual, a gente vai precisar de pressão, de pessoas pedindo, cobrando a investigação, acusando a irregularidade, e é bem improvável que avance, mas a vaza-toga tá aí para provar que o improvável às vezes acontece. E agora eu quero ver a sua opinião. Você conhecia esse escândalo? Você também ficou indignado, surpreso com as informações?
Você acha que o Flávio Dino está envolvido? Conta aí para mim a sua opinião nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para você não perder nenhuma novidade como essa. E se torna membro aqui do canal para você receber análises exclusivas. Essa também é uma forma de você apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço. Urgente! O Partido Liberal usou a Constituição para protocolar um pedido que barra o julgamento de Bolsonaro no STF. Mas tem alguns poréns. Fica aqui comigo para eu te contar essa história, para eu te explicar quais são os próximos passos a partir desse pedido e quais são as consequências disso. Seja muito bem-vindo à nossa live semanal Um Novo Brasil, que acontece todas as quartas-feiras ao meio-dia. É uma live para quem não quer viver num outro país, mas sim num novo Brasil. E você gostou aqui do nosso cenário novo? Olha, é para você se sentir em casa aqui no canal. Aqui é a sua casa. E nessa live eu vou trazer sempre temas relevantes do momento, como eu vou trazer agora, esse pedido do PL, e mais, eu compartilho também ações e conquistas do time do Novo, que tem trabalhado de forma muito firme contra a esquerda, contra o governo Lula, contra os abusos, tiranias, arbitrariedades do STF. Eu sou embaixador do Novo e eu quero te mostrar o que nós estamos fazendo para mudar o Brasil. Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Lê aqui comigo o que saiu no jornal Valor Econômico. PL pede intervenção da Câmara dos Deputados para suspender a ação penal contra Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe. O PL protocolou nesta terça-feira ontem um pedido para que a Câmara dos Deputados suspenda a ação penal no Supremo Tribunal Federal que tem o ex-presidente Bolsonaro como réu, juntamente com outras 7 pessoas. O argumento é o de que a Casa tem a prerrogativa de fazer tal solicitação de suspender o processo, uma vez que o deputado federal Alexandre Ramagem está entre os réus. Ou seja, o PL foi para cima. Quem acompanha o canal já sabia que isso podia acontecer, porque na segunda-feira, há 2 dias, nós fizemos um vídeo aqui explicando essa possibilidade de a Câmara virar o jogo com base na regra da Constituição que permite a ela suspender o processo contra o deputado. Se você perdeu esse outro vídeo que eu fiz, eu vou deixar ele aqui na tela no final e também na descrição para você conferir. E aciona o sininho das notificações aqui embaixo para você não perder as novidades aqui do canal. Nesse vídeo que eu vou deixar para você, de forma muito resumida, eu expliquei a possibilidade que existia de suspender o andamento da ação penal porque parte das acusações contra o Ramagem, que é deputado federal, dizem respeito a fatos do 8 de janeiro de 2023, que aconteceram, portanto, após a diplomação do Ramagem como deputado federal. E isso não se trata de uma violação, interferência ou golpe da Câmara no Supremo, não. Isso é um mecanismo legítimo. Está previsto lá no artigo 53 da Constituição. E sim, se houver maioria da Câmara na votação, o julgamento pode ser suspenso. Mas tem um porém que eu já falo para vocês, que eu conto lá no vídeo e que eu já conto para você aqui também resumidamente. Mas olha aqui, ó, a matéria continua. Segue aqui, ó. O advogado do partido, Marcelo Bessa, disse ao Valor que, no seu entendimento, a medida pode alcançar todos os réus, incluindo Bolsonaro. Isso porque a ação penal não foi desmembrada pelo Ministério Público Federal no momento da denúncia e, portanto, pode ser suspensa como um todo e todos seriam afetados. Ou seja, essa suspensão poderia, em tese, incluir o Bolsonaro. E agora, qual que é o próximo passo a ser dado após a efetiva realização do pedido de suspensão que foi feito ontem pelo PL para o plenário da Câmara? Olha, agora o presidente da Câmara, Hugo Motta, ele tem um prazo de 45 dias para colocar esse pedido, essa medida em votação no plenário da Câmara dos Deputados. E se houver 257 votos favoráveis, ou seja, metade mais um dos deputados, a ação criminal do STF deve ser suspensa. Gente, vocês conseguem mensurar a importância desse ato? Você gostou dessa novidade? Então, antes de falar por que essa ação é tão simbólica na nossa política hoje, curte o vídeo porque o seu apoio é fundamental para levar a verdade e para levar voz à nossa indignação para mais pessoas. Não custa nada e assim você ajuda o canal a continuar levando análises para você e para outras pessoas. E vamos avançar. Por que então que esse pedido do PL é importante, Deltan? Esse ato é significativo por um simples motivo. O parlamento ele tem a chance de mostrar sua força perante o todo-poderoso STF, que vem atropelando o parlamento há anos. Olha aqui essa pesquisa que saiu há 2 dias e que é inédita aqui no canal. Nunca mostrei para vocês. Olha aqui, pesquisa. 8 em cada 10 parlamentares acreditam que o STF
invade as competências do Legislativo. Você tem noção aqui do que é isso? Quase todo o Congresso acredita que o STF usurpa o poder do Congresso. E lembre, o Congresso é o povo, é o poder do povo. Ou seja, 8 a cada 10 parlamentares acreditam que o STF está usurpando o poder do povo. Olha aqui o que diz a matéria. Checa aí comigo. Ó. Na Câmara, 48%, ou seja, quase 50% dos deputados acreditam que o Supremo invade as competências do Congresso usualmente. E 31% afirmaram que a invasão ocorre ocasionalmente. Então veja, a discussão é se a invasão das competências acontece sempre ou só às vezes. E não se acontece ou não. Entre os senadores, essa percepção é de 42% de que existe uma invasão usual e 34% de que existe uma invasão ocasional. Ou seja, todo mundo lá no Congresso tem a percepção, acredita, que o STF está atropelando, que está abusando dos seus poderes, que está usurpando o poder do povo. E por que então o Congresso não faz nada? Por que não existe uma reação? A gente está acostumado a ver um parlamento acovardado, com medo de fazer qualquer ação que desagrade Moraes ou a sua turma, que tem medo de retaliação do STF. Agora, o Congresso tem uma oportunidade muito importante de reagir com o apoio da sociedade. Dessa vez, o PL, o partido que entrou com o pedido, o partido do Bolsonaro, literalmente complicou a vida do STF, que está doido para prender o Bolsonaro. Se o partido tiver força política e convencer os deputados, junto com a pressão social, para aprovar a suspensão do julgamento do Bolsonaro, o jogo pode sofrer aí um terremoto político, com uma demonstração de força do Bolsonaro. Contudo, vamos para um porém importante aqui. Contudo, como eu expliquei no outro vídeo que eu vou deixar para vocês, lá eu expliquei detalhadamente, há razões para que alguns partidos não concordem com a suspensão do processo, até porque vários aí vão ter candidatos a presidente em 2026 e não querem concorrer com o Bolsonaro. Além disso, o próprio Supremo, se for aprovada a suspensão, pode desmembrar o processo em relação ao Ramagem, que é o deputado federal, e querer seguir em relação aos outros réus, incluindo o Bolsonaro. Isso porque estão doidos para prender o Bolsonaro logo. Mas existem também razões para defender que esse desmembramento não é possível, e eu ainda quero trazer para vocês aqui num próximo vídeo. De toda forma, gente, o mínimo que vai acontecer se a Câmara aprovar a suspensão vai ser uma imensa demonstração de força política, num julgamento que, vamos lembrar, é um julgamento político. E essa manobra do PL, que, diga-se mais uma vez, é totalmente legítima, vai no mínimo atrasar o processo. Vamos então aguardar para ver o que vai acontecer, e eu vou trazendo as novidades aqui. E enquanto o Congresso luta para frear o STF, o desgoverno Lula continua fazendo o que faz muito bem, desgovernando e desgovernado, gerindo muito mal até mesmo o que ele mais valoriza, que são seus programas existencialistas. Vocês viram a história absurda do Pé de Meia? De forma bem resumida, o programa Pé de Meia, criado para incentivar jovens a permanecerem no ensino médio com uma ajuda financeira, está sob suspeita de fraudes. Novidade, né? Em algumas cidades, há mais beneficiários do que alunos matriculados. Gente, vocês entenderam isso aqui? Tem mais pessoas recebendo para ficar na escola do que tem pessoas na escola. Isso é absurdo! É uma fraude escancarada. E o MEC aí, do governo federal, simplesmente culpou os estados e prometeu corrigir os problemas. E é claro que o time do Novo não deixou barata essa história. Acompanhe aqui comigo, ó. Olha aí. Oposição pede investigação sobre Pé de Meia no TCU e convocação de ministro após reportagem. Os requerimentos foram apresentados por quem? Pela líder do Novo, Adriana Ventura, e pelo deputado Kim Kataguiri. O Ministério da Educação diz colaborar com secretarias estaduais para resolver os problemas do programa. A oposição ao governo Lula no Congresso Nacional pediu nesta segunda-feira ao Tribunal de Contas que promova uma auditoria dos programas do Pé de Meia, e os oposicionistas também apresentaram um requerimento de convocação do Camilo Santana, ministro da Educação, e isso foi pedido para a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. É isso que aconteceu agora. E eu tenho muito orgulho dos nossos congressistas. O Marcel Van Hatten, a Adriana, o Gilson Marques, o Eduardo Girão. O Partido Novo não deixa passar batido a corrupção, o abuso, o escândalo, não. O Novo não é comprado pelo governo com cargos e emendas e não se dobra às pressões de Brasília, que são imensas.
O Novo vai para cima do governo Lula e esse caso aqui não é o primeiro, não será o último e eu sempre vou mostrar nessas lives aqui alguns destaques da nossa atuação como esse caso. Veja o que aconteceu, aliás, com o Marcel nesta semana. Olha aqui, ó. Líder do PT denuncia deputado Marcel Van Hatten, a PGR, por chamar a STF de máfia. Isso aí é o que está acontecendo com o Marcel. E olha mais. Deputado que chamou a STF de mafioso e chantagista entra na mira da corte que mandou recado pela imprensa que vai caçar, processar o Marcel por conta disso. Ele sempre com seus porta-vozes da imprensa, né? Gente, o Marcel está sendo censurado e perseguido justamente por ele não se dobrar ao STF, que ele criticou duramente. Pouca gente na política tem a coragem e a fibra moral do Novo em lutar pelo Brasil. Você gostou da postura do Marcel, do Novo, de não se dobrar aos abusos dos donos do poder? Se você gosta desse tipo de atuação firme contra os abusos do poder e quer apoiar o nosso time, deixa o seu like, mas você pode também dar um passo além disso. Venha fazer parte do nosso time. Se filie ao Novo, o link está aqui na descrição e também nos comentários, ou você pode mirar aqui com o seu celular, com a sua câmera no QR Code da tela para você se filiar. Porque a nossa força é a força que vem de vocês. E ao se filiar, você pode decidir também fazer parte da Academia da Manhã. O que é essa Academia do Amanhã, Deltan? Essa Academia do Amanhã é a nossa Netflix da política, que tem palestras quinzenais para quem quer se preparar para mudar o Brasil de verdade, ao mesmo tempo que você cresce aí pessoal e intelectualmente. Na academia, você aprende com nomes como Bernardinho, Caio Coppola, Carla Secato, Roberto Mota, Renata Barreto. Você aprende sobre política, economia, segurança pública, corrupção, liberdades. E sabe quem vai dar uma aula na academia nesse mês? O Caio Coppola. Sim, ele que é jurista, exímio comentarista político, destaque da direita brasileira, ganhou notoriedade na Jovem Pan por defender pautas conservadoras e a liberdade de expressão, e também lá no grande debate da CNN. Então, gente, não dá para perder. Ah, Deltan, mas eu posso entrar na academia sem me filiar? Porque eu até queria, mas eu não posso, eu sou promotor, eu sou juiz, o meu cargo não permite que eu tenha um vínculo partidário. Posso entrar? Pode sim. É só acessar aqui o link que eu vou deixar também na descrição aí para a academia, ou então você mirar com o seu celular nesse QR Code aqui, que é o específico da academia, para você garantir a sua vaga. Porque é só para assinantes, mas eu já aviso. A assinatura anual é menos do que custa uma palestra de um ou dois desses palestrantes. E você vai ter dezenas de palestras para assistir nesse ano. Bora então se inscrever e construir juntos o Brasil que a gente sonha. Pessoal, é isso aí. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar em cada canto do Brasil. Nós nos vemos na próxima live. Lembra? Toda quarta-feira ao meio-dia. Na semana que vem e na outra eu vou estar numa viagem para a Alemanha, então talvez a gente acabe faltando, mas eu vou atualizando vocês por aqui. Mas a regra você já sabe, é toda quarta-feira, meio-dia. Vou fazer o melhor para manter sempre que for possível. Um grande abraço e vamos juntos endireitar o Brasil.